Capítulo 21. A carta de Jane, contando o que Raum fez, chegou a mim rapidamente. Aparentemente, ela estava verdadeiramente desesperada, pois a letra estava mal feita, como se estivesse escrito aquilo para salvar a sua vida. Quando eu terminei de ler, entendi bem o porquê de tal pressa. Parte de mim não tinha medo de Raum. Na verdade, eu não estava nem um pouco com medo dele. Já tinha enfrentado coisas piores. Passa-me pela cabeça escrever uma carta para Taylor para explicar algumas coisas para ela. Porém, me veio à mente o fato que ela não saberia como me responder. Por isso, ao invés disso, eu decidi ir até a casa dela. Eu falo para minha casa, não deixar ninguém entrar, não importa a circunstância. A casa confirma meu pedido e mergulho na escuridão. Quando eu saio, já estou na porta da casa de Taylor. As janelas que davam a visão para o lado de fora estavam cobertas com um pano de modo improvisado. Reuni coragem e bato a porta. Sabia que Nádia não deveria estar naquele lugar neste momento. E se Raul tinha acabado de ameaçar Jane, Per e Jack, sem dúvida não fez isso na frente da filha. E ele, que parece super protetor, deve ter-lhe voltado para casa. Na reunião, ele parecia querer sumir. Então, penso que ela não relutou ao pedido do pai de ficar sozinha. Quando eu estava prestes a entrar, ou até mesmo de bater uma segunda vez, a porta se abre e eu vejo que Taylor estava ali, com os cabelos bagunçados, vestindo um vestido amarelo da cor do sol, que a deixava ainda mais brilhante. Por favor, digo baixo, deixe-me entrar. Ela percebe e entende a gravidade do problema e me puxa para dentro, fechando a porta atrás de mim de modo bruto, passando a chave pelo trinco. Eu estava olhando para a casa quando sinto ela me abraçando por trás. Você está completamente louco. Só pode estar. Quando eu me viro e a encaro, ela diz: Black, meu pai, ele vai fazer coisas terríveis com você. Algo horrível. Ele meio que já fez isso. Taylor fica em um misto de surpresa e assustada. Quando digo aquilo, o quê? Diga-me, por favor, o que ele fez? Dou um suspiro quando começo a falar o que ele tinha feito com Persephone, Jack e Jane, e o modo em que ameaçou cada um deles, e como jogou a maldição em Per e Jack. Por céus, ela leva a mão à sua boca. Meu pai é um monstro pior do que eu. Ela coloca a mão na cabeça, em desespero, parecendo que puxava seus cabelos, e começa a falar. Eu senti ele entrando na minha mente. Ela fala, assustada, com os olhos arregalados. Senti ele vasculhando as coisas aqui. Parecia ter garras, e como o que ele, ele te possuiu? Foi isso que ele fez. Ela então fica parada e começa a balançar a cabeça, não acreditando no que o seu pai tinha feito, entrando em pânico. Mesmo para um demônio, possuir sua própria filha era ultrapassar os limites da intimidade e do amor. Ele fez isso. Meu pai me possuiu. Não é? Faço que sim com a cabeça. Ela começa a hiperventilar.
andando de um lado para o outro naquela pequena casa, como se algo dela estava prestes a sair, como se ela fosse explodir. E volta, eu vou andando até ela e a abraço com carinho. Ei, se acalme. Começo a afagar os seus cabelos, bagunçados, arrepiados e cheios de nós. Shhh, tá tudo bem. Ela me abraça com força e começava a tremer. Eu sentia meus ossos estralarem, mas aquilo não me incomodou. Black, eu sou um monstro. Meu pai é ainda pior. Ela se afasta e olha para mim. Ele vai matar você. Eu sei que vai. Eu dou uma risada baixa e afago seus cabelos, cacheados e macios. Tento passar os dedos pelos nós, mas eles não se desfazem. Somente puxam um pouquinho os seus cabelos do couro cabeludo. Ei, começo a puxá-la para se sentar ao sofá ao meu lado. Sobre me matar, eu sou extremamente duro na queda. Acredite em mim. Seguro suas mãos frias e completo. Eu já passei por coisas muito piores nesta terra, muito mais complicadas. E sobre o fato de eu ter que enfrentar o seu pai, você pensa que eu teria aceitado se eu não acreditasse que posso vencê-lo? Ela não fala nada, absolutamente nada. Tai, Mrs. Hyde. Quando eu era mais jovem, por volta de 55 anos atrás, alguns seres de Priembe começaram a pegar no meu pé. Ah, porque, bom, eu sou quem sou. Dou um sorriso triste, lembrando de tudo o que aconteceu comigo na noite em que fui estuprado por diversos seres de Priembe. Mas não diria isto para ela, não depois do que ela fez comigo. Em Priembe nunca neva, é uma coisa infeliz. Eu digo, olhando para ela, sabendo que na Noruega a neve muitas vezes é constante. Mas Jane pediu para alguns seres do norte para que mostrassem a neve. Bom, eles atacaram e mandaram uma nevasca para nós de presente. Porém, eu sendo uma criança, ou pelo menos eu gostava de brincar ainda naquela época, de me divertir na neve com os outros. Mas quando era noite, quando a noite chegou, todos estavam se recolhendo para suas casas e a neva foi ficando ainda mais forte. E eu tinha me recusado a voltar para a casa de Jane. Eu queria ficar mais, ver daquela noite úmida com neve e que ficava cada vez mais forte. Eu não tinha muita noção que eu era capaz naquele tempo. Eu era o único que estava do lado de fora. Quando eu então paro, fazendo uma pequena pausa. Quando o meu corpo começou a congelar. Meus dedos não corriam mais sangue. Eu tentei pedir ajuda a alguém, mas ninguém recebia. Ninguém abria as portas para mim naquelas baixas temperaturas. Eu fiquei do lado de fora. Eu não sabia como voltar para a casa de Jane. Naquela noite, foi a primeira vez que eu tive que usar a minha magia. Eu fiquei quase uma hora tentando entrar na escuridão, pois elas geralmente não mudam de temperatura, independente do lugar. Eu sobrevivi por pouco. O que eu quero te dizer com isso, Mrs., é que eu posso não ter tantos anos de vida como seu pai, nem talvez toda a habilidade de batalha de Nadia. Mas hoje
Eu sei como usar completamente os meus poderes. E acredite, eu sou o melhor nisso. Sei como controlar qualquer coisa se tiver uma sombra. Você diz isso como se fosse o próprio Thanos. Não, eu dou uma risada. Não é para tanto. Mas quero te dizer que eu aceitei uma briga. Não como. Bom, não com somente um demônio, mas sim dois. Simplesmente para provar que eu posso proteger você. Acha mesmo que acredita que eu não sou capaz? Ela dá uma respirada calma e profunda e passa a mão pela sua nuca. Faz sentido, de certo modo, mas ainda assim eu acho isso tudo suicídio. Quem me dera morrer. Ela levanta do sofá, dando uma risada falsa. "Ahn, eu quero me desculpar. Eu quero pedir desculpa por ter, bom, ter tirado a sua virgindade sem qualquer romantismo. Dou de ombros, tentando relevar o fato que não perdi a virgindade com ela. Bom, pelo menos eu a perdi por consideração. Mas não, de verdade. Dou de ombros e digo que estava tudo bem. Olha, eu posso fazer algo por você? Sei lá, talvez um chá, assim como você gosta. Eu tenho algumas ervas aqui em casa, assim como você tem na sua. Ela dizia tudo rapidamente. Eu aceito um chá, eu digo de modo baixo. Ela sorri e vai correndo até a pequena cozinha. E fica observando a casa, pequena, confortável e muito humana. Na frente do sofá tinha uma estante completamente vazia e sem vida. Nitidamente destinado a algumas coisas para ela. Porém, ela não tinha nada ali. Nada que de fato pertencia a ela. Nada que lembrasse o seu lar. E Nádia e Raul aparentemente não trouxeram nada para ela. Levanto-me e vou até a porta perto do sofá. Quando abro, um fedor de podre enche meu nariz. Eu olho nitidamente e vejo uma banheira cheia de um líquido preto. Sangue. Aquilo era sangue de demônio. Assim como o meu, tinha alguns dias já tinha passado com aquele sangue ali dentro. Mas também, mas esse também estava destruído. Os espelhos estavam completamente quebrados e eu reconheci. Ela tinha tido uma recaída de novo. O que está fazendo? Eu me assusto e fecho a porta rapidamente. Me desculpa, eu não queria. Taylor apoia dois pratos pequenos com dois sanduíches em cima deles. Ela volta rapidamente para a cozinha e traz dois copos contendo chás e cubos de gelo dentro. Era chá de alecrim com mel. Está tudo bem, ela diz tocando meu ombro. Vem, volte a se sentar. Coma algo comigo. Vamos ver se eu consigo empanturrar você antes de morrer, magrelo. Eu dou uma risada e me sento no sofá. Ela pega e coloca o sanduíche em meu colo, juntamente me oferecendo chá de alecrim. Alecrim dourado. Isso me lembrava uma música, mas não iria cantar para ela. Que bom. Não achou que eu acabei de fazer o número 2? Dou uma gargalhada, jogando a cabeça para trás. Calma, eu consigo muito bem identificar o cheiro de sangue ao longe. E aquele sangue precisa ser limpo. Vai manchar a banheira inteira. Mas acredite,
Eu nem cogitei o fato que você, bom, defecou. Creio que você nem deve mais fazer isso, sequer que um dia fez. Bom, você sabe, eu tento relevar este pensamento. Olha, Ana, a gente ainda não tem este nível de intimidade. Falar sobre cocô para nós humanos é ultrapassar muitas linhas de intimidade. Tudo bem, eu entendo. Vem cá, eu tomei um gole do chá que estava incrivelmente gostoso. O que você quer dizer com tudo isso? Ana? Ela pergunta, e faço assim com a cabeça. Você não sabe o que eu quero dizer com Ana? Então eu nego, não compreendendo o apelido que ela me deu. Miss Hyde era fácil de compreender. Senhorita Mistério, ela era misteriosa. Ela tinha tantas facetas que eu não conseguia desvendar todas elas. Mas Ana era difícil. Para mim, isso era um nome. Quer dizer anoréxico. Sabe? Aquela doença onde a pessoa tem um distúrbio de corpo. Ela não consegue se ver de verdade como realmente é. E por conta disso, ela não come. Ela acredita que precisa talvez punir o seu próprio corpo para entender melhor. Então é isso. Ana, anoréxico. De certo modo, eu não sei se é isso que você tem, mas é isso que eu quero dizer. Eu fico em silêncio, compreendendo o que ela me disse. Eu não tinha distúrbio alimentar, longe disso. E eu reparo como ela colocava o sanduíche na boca, os longos cortes, feitos e refeitos, diversos e diversas vezes, no mesmo lugar, de baixo para cima, nos pulsos de Taylor. Ela tinha tentado se matar. Talvez aquela banheira de sangue não estava lá há muito tempo. Talvez o sangue de demônio tivesse um cheiro diferente do sangue humano. Por que está tentando morrer? Pergunto para ela. Ela faz uma expressão triste, tentando se desvencilhar das minhas palavras. Olha, eu respondo se ela levanta o dedo e aponta para o sanduíche. Se você comer tudo. Olho-lhe e sorrio. Isso era fácil para mim, comer um mero sanduíche. Já fora forçada a comer um bolo inteiro? O que era um sanduíche? De geleia? Atum? Não sei, era verde. Eu não sei o que era feito aquilo. Talvez, bom, pasta de alho com cheiro verde? Feito, eu respondo. Eu estendo a mão e começo a comer. Logo, ela então me oferece seu dedo mindinho. Se ela soubesse que se essa promessa fosse quebrada, nós dois teríamos que cortar o dedo fora, ela não teria me oferecido. Então eu nego e simplesmente como inteiro o sanduíche. Então, quando termino, eu olho para ela e digo: agora me dê a sua resposta. Quem se machuca nem sempre é para morrer, é para sentir dor, pois viver é um fardo inevitável. Ela desvia o olhar do meu, tentando ignorar o fato. Isso é real, Black. Este mundo, esta forma nojenta. Ela aponta para a cabeça. Eu não consigo pentear meus cabelos com este chifre. Eu descobri que meu pai é um demônio e que a pessoa que me criou também é. O meu mundo inteiro caiu. Eu não tenho amigos. Não tenho nem sequer como me entreter. Eu não consigo conversar com ninguém.
nem mesmo como está o clima, pois eles sentem cada um de uma forma. Nenhum deles tem os mesmos gostos que eu. Nenhum deles fez faculdade ou até mesmo conhece alguma música que eu conheça. Nenhum deles tem um animal preferido. Eu admito, eu tentei conhecer eles, tentei saber, tentei saber como eles eram, mas cada dia que passa, eu me sinto mais sozinha neste mundo. E agora eu estou presa aqui. Nádia achou seu lugar. Meu pai sempre teve o seu lugar aqui. Mas e eu? Eu não pertenço aqui. Eu não entendo quem eu sou. Compreende o que eu quero dizer? Estar sozinha e se sentir horrível só em ser você? Eu não entendo, Black. Não entendo este mundo. Talvez eu faça isso para tentar acalmar a dor que eu carrego. Eu nunca senti isso antes. Eu era muito feliz. Agora eu não sou mais. Parece que os dias para mim são turvos, são cinzas. A felicidade que eu tinha, mesmo que momentânea, se foi. Não tem nada aqui que eu consiga fazer. Eu não faço nada direito. Olha para Per, Jack, Jane, qualquer outro ser. Eu não sou como eles, apesar de me parecer com eles. Você entende isso? Eu me sinto horrível comigo mesma, com este mundo, com tudo. E sabe o que é a pior parte? Não tem ninguém aqui. Ninguém aqui que está disposto a me ouvir. E agora eu sei que até mesmo Deus quer me matar. Deus, Deus quer me matar. Nem sequer eu posso rezar. Não tem bebidas nesse lugar. Bebidas ruins ou boas, baratas ou caras. Não tem drogas. Não tem nada aqui. Nem remédios. E admito, eu tentei invadir a enfermaria pra, pra, mas eu não consegui entrar. Talvez eu queria me anestesiar do mundo, mas eu não consigo. Entende tudo isso? Dou uma risada pensando no momento que, apesar de tudo, não era propenso a isso. Acho melhor eu não comentar o fato que Priembe não só tem adegas de vinhos e cachaças de urina de diabrete, porque eu creio que ela iria invadir naquele exato momento. Olha, eu acho que fazer isso vai te ajudar a colocar uma parte da sua dor interna para fora. Ficamos em silêncio por alguns minutos, quando enfim ela fala: É isso. É por isso que eu tento morrer todos os dias. Ela diz muito triste, e eu engulo em seco. Aquele sanduíche tinha um gosto estranho e estava começando a reverberar no meu estômago. Eu dou um leve arroto e sinto o cheiro de meu bafo. Não era nem um pouco bom. Mas os olhos de Taylor estavam brilhando. Parecia que depois que ela colocou aquilo para fora eu entendia melhor o que ela sentia. E, enfim, eu conseguia ver melhor.
Ela pega seu sanduíche e começa a comer, colocando ele na boca e mastigava relutantemente. Eu começo a sentir o cheiro e o sabor, e as minhas papilas gustativas comemoram somente em sentir o cheiro. Minha boca enche de água, e vejo que Taylor estava sorrindo, pois ela percebeu que eu queria mais um sanduíche, apesar dele parecer extremamente nojento. Ela então me oferece mais uma mordida do seu, e eu fico feliz, e sem querer o como inteiro. Aquilo era a coisa mais nojenta que eu já tinha comido em toda a minha vida. Eu não sabia dizer do que era feito, alho, cebola, os temperos que tinham ali, o que era aquilo. Porém, eu me senti feliz. Meu corpo, estranhamente, também ficou, e eu nem sequer reparo, e que tomo também todo o chá de alecrim gelado. Até mesmo o gosto de mel não parecia mel. Quando eu vejo, algo estava saindo de meus olhos. Eu estava chorando. Eu nunca tinha chorado. Não, há muito tempo. Não lembro quando foi a última vez. Eu sorrio nitidamente e havia algo estampado nos olhos de Taylor quando ela pergunta: Você gostou? Gostou? Ela pergunta, sorrindo ao ver a minha reação, e eu faço que sim com a cabeça. Então eu digo: Eu adoraria mais um. Ela concorda rapidamente e assim fala que vai fazer mais um. Eu tomo o chá dela igualmente. Por ancestrais, essa foi a coisa mais gostosa que eu já comi. A verdade, disse Taylor. Eu fiquei muito relutante no começo em comer uma fada, mas agora eu admito que elas são extremamente deliciosas. Bom, eu ainda me assusto com o fato que eu tenho que bater uma fada no liquidificador, mas ela tá congelada, e então é mais fácil. Fada? Você disse fada? Aquelas. Faça um sinal de pássaro com a mão. Fadas. Seres mágicos do nosso mundo, da floresta. Não, diz Taylor, e eu enfim respiro calmamente. O ar entra nos meus pulmões como se nunca tivesse entrado antes. Fadas do primeiro círculo infernal. Quê? Eu grito. Taylor começa a rir como se eu tivesse falado a maior piada do mundo. Qual é a graça? Acho. Acho que eu tô com febre. Eu levo a mão à minha testa e verifico minha pulsação em meu pescoço. Taylor me puxa para sentar novamente. Seu dramático, se acalme. Recentemente eu descobri que eu não consigo comer comida humana normal. Assim como ela me olha de cima a baixo. Como você, de certo modo. Como eu tinha pensado. Talvez você seja igual a mim. Eu fico congelado. Olho-lhe seriamente e digo: Tai, minha doce princesa, eu agradeço por tentar, mas não faça isso de novo. Eu não como. Eu não como por uma razão. Ela baixa a cabeça e diz: Me desculpe. Eu pensei que seria uma boa ideia. Olha, eu coloco a mão em seu ombro. Foi uma intenção maravilhosa. Realmente foi, mas não faça isso de novo, por favor. Ela concorda com a cabeça, como se estivesse entendendo a repreensão que eu estava lhe dando. Vai ser amanhã, né? Ela fala, quebrando o silêncio. E aquele clima que estava alegremente. Ela parecia enfatizar necessariamente a palavra amanhã, pois tinha uma noção que ela estava perguntando quando eu enfrentaria o seu pai. Eu faço que sim com a cabeça, e ela me olha e diz: Black, pelo amor de Deus, não morra. Eu me levanto e começo a me arrumar para ir em direção à porta, sinalizando que já estava tarde. Eu de fato precisava ir.
Minha casa não gostava de ficar sozinha. Eu tenho que ir embora. Tem algo importante para fazer hoje? Taylor pergunta, se aproximando de mim rapidamente. E eu digo que não. E eu sentia meu rosto ficando vermelho com aquilo. Ela praticamente começa a implorar. Por favor, por favor, por favor, não vai. Nádia pode vir aqui. Ou então meu pai. Black, não me deixa com eles. Não, não de novo. Não depois de tudo. Depois de tudo que eu te falei. Ela nem sequer conseguia olhar para mim enquanto fazia os tais pedidos. Eu seguro sua mão, que parecia que as garras estavam entrando em sua pele. Ela tremia muito, parecendo que a sua mente estava com pensamentos horríveis de ter que enfrentar Nádia e seu pai de novo. Olho para a porta e me lembro que tinha mandado que a casa não deixasse ninguém entrar. Então ela estaria de fato segura. E ela gostava de não ter a companhia de ninguém. De certo modo, me lembro do estado do cômodo que ela tinha deixado meu banheiro, e agora ela estava deixando o seu. Ela estava com medo dos próprios pais agora. Era algo a mais para adicionar na sua lista. Não era somente medo dos seres da vila, era medo da sua família. Ok, não penso muito antes de falar. Olha, coloco a mão em seu ombro, queixo e a faço olhar para mim. Levanto seus olhos. Eu ficarei aqui essa noite, tudo bem? Ela balança a cabeça e começa a falar obrigada, repetidas e repetidas vezes, até que a sua voz começa a falhar e ela começa a chorar. Eu a abraço fortemente e digo: Olha, eu vou ficar aqui, tá? Fica o tempo que desejar. Porém, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Ela me olha, parecendo conter esperança. Você vai ter que limpar o banheiro. Então, suas sobrancelhas se curvam e ela sorri, me abraça novamente e olha para a porta. Ela suspira e completa. Eu limpo. Ela fala. Começa a me soltar, mas eu a aperto novamente para não ir para longe. Outra coisa, nada de automutilação. Se você precisa de ajuda com isso, uma coisa que sempre me ajudou é o afeto. Você não tá sozinha aqui. Eu tô aqui com você. Ela engole em seco e vira seu rosto. Tá, e me diga uma coisa. Por que você me usou daquela forma anteriormente? Ela se afasta um pouco de mim e fica curvada quando diz: Sexo é algo extremamente bom para o corpo. Orgasmos aliviam as dores e as tensões. Ajuda na imunidade, mas ela faz uma pausa. Daí algumas coisas precisam ser feitas para alcançar o orgasmo. Ela me olha rapidamente. Que eu não vou fazer com você, nem fodendo. Literalmente, de novo. Dou uma risada, tendo uma pequena noção do que ela queria dizer. Já li sobre esse tipo de coisa nos romances eróticos que eu encontrava na biblioteca humana, ou às vezes nas bibliotecas das anciãs. Eu me eu perguntei isso, pois quero saber por que será que eu fui usado por você? Como um vibrador? Humano? Black, eu não. Ela se afasta, como se fosse algo ruim para ela dizer aquilo. Ela vai até o outro cômodo. Não dessa vez. Não considere nada sexual. Sexo casual
Para mim era extremamente normal. Eu acho que você nunca tinha tido contato com isso. Eh, mas você gostou? Ela pergunta olhando para mim. E eu decido não responder. Então eu digo: sexo casual. Se você quiser um dia, caso realmente queira. Bom, eu sou seu amigo. E talvez eu possa ser seu amigo de foda? Eu vou estar aqui, caso precise novamente de uma calmaria durante uma explosão, tá bom? Eu estou aqui. Eu posso ser seu vibrador humano. Ela me dá um sorriso sincero finalmente sai dela, quando ela diz: se eu quiser uma trepada, querido, eu posso facilmente usar meus dedos, Black. O que eu quero agora não é que seja meu amigo de foda. Eu quero que seja meu companheiro. Você aceita essa oferta? Ela estende a mão para mim e eu vou e a aperto feliz. Então eu sinto uma coisa que antes não tinha acontecido. O nosso acordo, a nossa sinergia, antes sem nenhum tratado entre nós, agora tinha sido selado. Eu era o companheiro de Taylor. Isso poderia ter diversas e diversas entrelinhas. Nós dois entendíamos isso, mas não ligávamos. A gente agora era amigo. E o símbolo, enfim, toma uma forma. Parecia parecia duas pequenas gotas, caindo um de um lado para o outro, marcando nossos pulsos. Ela passa a mão por cima e sente a tinta indo e vindo dentro dela. Agora marcava juntamente com a cicatriz que ela tinha. Você tem um amigo, princesa das terras de ninguém. Até se opor ao contrário. Esses são os termos. Quando você me quiser longe, é só dizer. Quando eu a querer longe, eu direi. E assim seja, e assim é. Acordo selado. Novamente, o ardor fisga nossos pulsos. E Taylor, por fim, decide ir limpar, sozinha, o banheiro. Ela entra e fecha a porta, sem dizer uma palavra, me deixando sozinho naquela casa. Ela iria demorar um pouco lá dentro a julgar todo o estrago que ela tinha feito. Limpar uma banheira de cobre cheia de sangue de demônio e pouca água não era uma coisa fácil de se fazer. Eu decido ir ver um pouco como era a casa em que agora ela morava. A casa era tão amargamente sugere que Jane fez algo verdadeiramente limpo. Geralmente, esse tipo de casa levava muito tempo para ser construída, porque alguns seres, quando chegavam às vilas, pediam coisas em específico, e Jane atendia a cada uma delas. Uma pequena cozinha branca com um local. Eu abro uma geladeira com diversos e diversos potes, escrito o que continha dentro deles. Aparentemente, todas eram criaturas, ou até mesmo plantas que só cresciam em solos diretamente vindos do inferno. Obra de Nádia, eu supus. Essa garota realmente era complicada. Eu fecho a porta da pequena geladeira branca, juntamente com detalhes em amarelo, e decido subir para ver como era o seu provável quarto. Só tinha uma cama e duas lindas variegatas, cujo as bordas das folhas estavam queimadas. Elas estavam ali há muito pouco tempo para essas queimaduras terem acontecido. Acho que alguém deve ter roubado essas plantas e não colocou água o suficiente nelas para se adaptar ao ambiente. Eu ouço algo caindo no andar de baixo e alguém gritando "ai". Eu desço correndo e abro a porta.
pensando que Taylor poderia ter se machucado de propósito ou sem querer. Mas ao invés disso, a encontro segurada na parede, segurando o pé com a mão. Eu só. Ela começa a falar. Bati meu dedo. Então eu fecho a porta rapidamente, tentando ignorar o fato que eu vi a extensão de suas coxas, aquelas coxas macias que um dia tive em cima de mim. Quando olho novamente para baixo, sinto aquele maldito volume familiar. Inferno, é o que eu penso, me amaldiçoo. Como eu posso pensar em coisas nojentas naquele momento? Não eram propensos a isso. Eu me sento no sofá e fecho os olhos. E fico pensando em coisas que não tenham nenhum pingo de teor sexual, como isopor ou até mesmo caixas de papelão, armários ou chuva, sol, sabe? Eu me assusto e abro os olhos e encontro Taylor segurando um sorriso com a mão. Ela não tinha feito nenhum barulho. Você me lembra muito um personagem de uma série que eu gosto. Bom, gostava. Ela passa por mim, segurando uma vassoura e um rodo de palha e espuma. O nome dele era Otis. A série se chamava Sex Education. No mundo humano, a gente tinha uma coisa maravilhosa chamada serviços de streaming. E Sex Education era da Netflix. Era incrível. Infelizmente, eu nunca saberei se o Otis fica com a Mavis. Ai, ai. Só pode ser brincadeira. Eu sei o que é a Netflix, digo, jogando a cabeça para trás. Há quanto tempo você está me olhando? Ela finge avaliar as unhas e diz: uns 10 minutos. Mentirosa. Eu respondo: bom, parabéns, você tem passos leves também. Ela me mostra a língua. O banheiro está limpo, querido. Quer tomar um banho primeiro? Eu me levanto rapidamente e entro no cômodo, e faço sinais com o braço, delimitando a porta. Espaço pessoal aqui, Taylor. Ela ergue os braços, fazendo sinal de redenção, e um sorriso bobo ilumina meu rosto. Aquela pequena alegria circula o meu ser. Também raramente não a encontrava, a menos quando estava sozinho, ou no meu jardim. Ok, se você quer se masturbar aí dentro, não vou ser o que vou te incomodar. Bom, mas eu não prometo. Quando ela estava prestes a fechar a porta, eu chamo. Será que você em algum momento pode me falar quais são seus poderes? Eu penso que isso talvez acalmaria minha mente, pois ela não para de gritar que você vai morrer amanhã. Eu balanço a cabeça e confirmo com a cabeça. E confirmo, dizendo que iria falar para ela tudo o que eu sabia fazer. Ela fecha enfim a porta. Abaixo e olho para o volume que tinha ido embora. Enfim, o banheiro estava limpo. Não impecável, mas limpo, pois algumas coisas não tinham como se arrumar. Os espelhos ainda estavam quebrados, ou até mesmo algumas lajotas que creio que ela tinha socado. Mas tudo estava arrumado. Ela se esforçou. Eu dou um sorriso e olho para a banheira, que ficou com umas pequenas marcas delimitando onde tinha sangue e água. Porém, novamente era visível o fundo. Não tinha mais cheiro de podre, e sim pinho. Apesar de tudo isso, ela não entraria ali, creio eu. Tinha duas toalhas perto da latrina. Creio que uma delas era para mim. Eu abro o chuveiro e deixo a água quente correr em todo o meu corpo. Retiro minhas roupas e paro para pensar no fato de não ter nada para vestir depois. Talvez se eu conseguisse escapar pela minha casa, dentro da escuridão, ninguém me via mesmo. Pegava algo e voltava,
Taylor nem sequer ficaria sabendo. Porém, ela poderia se sentir mal se eu fizesse isso, se soubesse que eu tinha como sair dali sem ela sequer perceber. Eu decido então somente vestir a minha calça, sem nada na parte de baixo. Eu não iria ficar incomodado mesmo. Eu estava no meio do banho quando uma batida suave na porta ocorre, e Taylor abre a porta com os olhos bem fechados, que fazia inclusive algumas rugas em seu olhar. Eu trouxe uma blusa e um short meu, e também uma cueca, se quiser. Ela deixa no chão sem entrar no banheiro e logo sai. Essa cueca era, bom, de um amigo. Deve servir em você, apesar que você é uma tripa seca. Obrigado, Mrs. Eu respondo e ela me ouve. De nada, ela grita. Ela enfim abre a porta e me mostra o dedo do meio pela fresta, como se me mandasse eu me foder por não deixá-la espiar. Taylor insistia que eu me deitasse com ela. Ela jurou que não iríamos fazer nada, mas eu estava ali, de pijama de uma outra pessoa, com o cheiro dela muito próximo de mim. Pois assim que ela saiu do banho também, subiu para a cama. E eu a ajudo. Bom, na verdade, eu pentei os seus cabelos, tirando todos os fios e desviando de seu chifre, para que ela não sentisse nada. E a ensino como poderia fazer aquilo. Eu disse que iria conversar com ela. Estávamos deitados naquele sofá minúsculo de 2 lugares, não iria nos ajudar. Então eu ri quando ela nos convidou para deitarmos à cama. Estávamos um do lado do outro, deitados de barriga para cima, olhando para o teto, para aquelas janelinhas que refletiam a noite falsa de Jane. Então, ela diz baixo: Você tem um superpoder? Eu dou um suspiro antes de dizer: Apesar desse não ser o termo que a gente usa, ainda é válido. Quer mesmo saber? Quero. Ela diz baixo: Eu consigo controlar a escuridão e tudo o que tem nela. Isso inclui as sombras que existem dentro das pessoas, ou até mesmo a escuridão visível. Ah, bom, consigo perceber os sentimentos através das mudanças de cores das auras. Eu consigo controlar os mortos e trazê-los de volta à vida. Eu consigo controlar os seres que vivem nas sombras, além de conseguir invocar a escuridão, mesmo que não exista no local. Qual é a diferença entre controlar a escuridão e invocar? Ela pergunta baixinho, como se estivesse pegando no sono. Invocar quer dizer que eu consigo trazer tudo que tem dentro dela, e controlar quer dizer que eu consigo mandar nela. Invocar não quer dizer que você tem controle, mas eu tenho. Isso é bem legal, sabia? Obrigado. Quer saber mais do que eu sei fazer? Ela protesta com um resmungo e diz que prefere descobrir com o tempo. E se eu falasse algo mais, estragaria a graça e a surpresa das amizades que iremos ter futuramente. Concordo com a cabeça, e ela se vira de costas para mim, e eu começo a ouvir a sua respiração. Eu sentia que de fato agora ela tinha pegado no sono. Eu me viro para o lado e encolho minhas pernas, pois elas ficavam para fora do colchão, que era muito estreito para mim. E assim como seu pai, eu invadi a sua mente. Eu começo a procurar o que tinha deixado Taylor daquela forma. Eu vasculho todas as lembranças que ela tinha, até chegar no seu subconsciente, para entender
toda a dor que ela tinha. E, para cima de mim, veio um animal faminto, me engolindo. Eu encontro aquela peste, aquela praga que estava a corroendo. O que parecia ser uma corrupção estava tão enraizado nela, a deixava apavorada, cada vez mais e mais. Eu suspiro e saio de sua mente. Não seria adequado tirar aquilo de lá, pois ela mesma tinha que fazer. Mas eu simplesmente digo àquele subconsciente incontrolado: vai ficar tudo bem. Então eu saio de dentro dela. Eu me seguro e me viro de lado. Aperto a coberta com as mãos e sinto uma lágrima escorrendo de meu rosto. Eu a limpo rapidamente antes que toque o travesseiro. Eu entendo. Acordo com algo cutucando meu rosto. Passo a mão tentando afastar o que quer que seja. Aquele cutucão continua e persiste até que eu abra meus olhos e encontro Taylor sorrindo. Bom dia, cabeça de pudim. Boa tarde. Dia. Noite? Ah, seja lá que horas são, porque você nunca sabe. Verdade. Morrer enfrentando meu pai tem hora marcada? Ela pergunta, tentando fazer aquilo parecer menos horrível. Tem. E assim que essa hora acontecer, eu literalmente sou sugado pro campo de batalha. Por isso, oh, ter acordado com a cabeça no lugar é o sinal que ainda não é a hora. Eu começo a me levantar da cama e lembro que eu estava na casa de Taylor e não na minha. Taylor logo vem atrás de mim quando eu começo a descer para o andar de baixo. Ela vai até a cozinha rapidamente e abre um dos potes e começa a comer o conteúdo de lá de dentro. Seja lá o que era aquilo, eu preferia não saber. Porém, o som era algo muito úmido, como se fosse melancia, pêssego com suco de frutas, salada de frutas. Poderia ser, aparentemente, mas definitivamente não era. Mas eu não quero saber. Não quero descobrir, nem sentir cheiro, nem gosto. Eu vou me trocar antes de ir para a casa de Jane. Tem... Tenho que ver como ela está. Taylor não olha para mim quando diz que eu poderia ir. Ela agradece por eu ter estado ali com ela e ouço algo caindo no chão, bem onde ela estava. Quando eu vejo, tinha um pedaço de carne vermelha, cheio de sangue aos chãos. Ela tinha derrubado o pote, juntamente com o conteúdo que tinha dentro. Definitivamente não era salada de frutas. Eu desvio o olhar rapidamente e me viro de costas, não querendo encarar aquele momento. Pois ela se abaixou, pegou do chão, colocou dentro da pia, ignorando. Mas eu sabia, pelo olhar dela, que ela queria continuar comendo. Vou até o banheiro e encontro as minhas roupas dobradas. Elas pareciam ter sido lavadas em algum momento. Acho que ela fez isso enquanto eu dormia. As visto rapidamente e me pergunto somente agora por que Taylor tem cuecas. É dos seus amantes? Prefiro não saber. Quando eu saio, encontro Taylor limpando a boca com um pano de prato. Antes que eu possa sair, ela vem até mim e diz: por favor. Ela me abraça novamente e eu devolvo o seu aperto. Fique vivo. Eu dou um sorriso para ela e digo que pode contar comigo para qualquer coisa. Não abro a porta, somente entro dentro das sombras e saio. Enfim, dentro da casa de Jane. Ela se assusta quando me vê e grita: Garoto! Desculpa, não tinha como avisar que eu estava vindo. Digo baixo: tudo bem, sem problemas. Eu tinha acabado de enviar uma carta mesmo. Eu arrumei seu traje. Bem, eu sei que você não quer usar nada, porque geralmente é muito fácil de ver dentro das sombras, já que ela falava tão rápido, estava muito nervosa.
Eu o usarei, se isso te acalmar. Ela respira calmamente, e as estrelas nem sequer conseguiam brilhar. Creio que Jane não tinha saído de sua casa o dia inteiro, seja lá que horas era. Sua forma alegre e colorida estava sendo consumida por um buraco negro que estava aparecendo em seu peito, dentro de seu ser. Eu posso arrumar você? Pergunta Jane, segurando a roupa escura. Isso vai deixar você mais tranquila? Ela balança a cabeça calmamente, confirmando, tentando não chorar. Então, prepare-se. Prepare seu filho para a guerra. Quando ela se aproxima, me dá um beijo na testa. Então Jane começa a me vestir. Ela pede para que eu retire as roupas que eu usava e colocasse aquela roupa escura e preta. Olhando para fora, aquela roupa parecia uma qualquer, aonde se comprava em uma loja comum. Porém, Jane conseguia sempre encontrar um modo de enfiar as coisas de um jeito diferente. Eu consegui entender que aquela roupa era feita de fio de noite, teias de aranha. Ela fez rolos e mais rolos de fio durante a noite inteira e pediu para que as tecelãs que moravam na vila fizessem esta roupa para mim, uma calça e uma blusa. Nada demais. Quando eu entro dentro das roupas, as sombras que ela carregavam se misturam com as minhas, e eu, conjuntamente com elas, nos tornamos um. Era quase impossível nos achar. O começo e o fim da noite e eu. Acredito que estava chegando perto da hora de enfrentar a general de guerra e o rei demônio. Percebo que algo dentro de mim parecia estar sendo chamado para um dever. Mas, se eu não fosse até lá, eu teria medo de ser sugado, surpreendido, e Raum e Nadia poderiam ter uma vantagem. Isso não iria ajudar Taylor, muito menos Anne Linsley, porque se me matassem, quem a protegeria? Depois que Jane se ofereceu um casaco escuro, comum, para se juntar à roupa, ela pede-me para sentar numa cadeira e diz que iria pintar o meu rosto. Ela passa tinta escura sobre todo ele, juntamente com meus olhos. Eu então os deixo escuros para se juntarem com a tinta. O que parecia ser uma larga tira de renda é passado por ele, parecendo que me vendava, mas ainda assim eu enxergava. Use isso em seus olhos. Quando vejo, Persephone estava escorada na parede. Ao lado dela estava Jack, segurando um pergaminho em sua mão. Isso vai escondê-lo ainda mais, meu irmão. O que fazem aqui? Eu pergunto a eles. Não, não tivemos coragem de sair, diz Persephone no andar de cima. Por dois motivos. Um, amor a nossas almas. E porque Jane parecia estar em pânico completo. Raul nos amaldiçoou e estávamos lendo com Jane sobre isso. Aparentemente, se você morrer hoje, meu irmão, vamos morrer com você. E também estávamos aproveitando para arrumar este mar infindáveis de papéis, diz Jack, fazendo algumas folhas que caíram no chão se levantarem com seus dedos e começarem a se empilhar. Eu disse sem magia, disse Jane, brigando com ele. Ele fecha a mão em punhos e as folhas caem todas no chão. Por favor, Jane, olha-me. Lembre-se, se desistir é uma opção, não precisará se arrepender depois. Tudo bem. Raum vai desfazer a maldição, creio eu, se você desistir. Tento acalmar ela. Quando olho para Jack e Per, eles fazem uma careta, demonstrando que já tentaram acalmar Jane, mas só piorou o caso.
Por fim, acabo dizendo algo que a faça se sentir melhor, que se eu chegasse ao meu limite, eu desistiria. Ela se acalma um pouco com aquilo, mesmo sem uma única estrela se acender. Na verdade, somente foi consumida pelo buraco negro. Se Jane entendesse, eu não tinha limites, pois não temia morrer. O Círculo de Pedras. Eu nunca entendi por que chamavam este lugar de círculo, sendo que na verdade era quadrado, e na verdade mais parecia um campo de xadrez. A única coisa que fazia aquele lugar ser de fato diferente era a enorme ruína que rodava todo aquele campo. Não sei dizer o que eram aquelas ruínas, mas eu imaginava que Raul e Nádia sabiam, pois encaravam, admirados com as grandes pedras que estavam flutuando sobre nós. Talvez se chamasse Círculo de Pedras por conta delas, que ficavam marcados bem no centro daquele campo, andando e dançando, assim como as anciãs faziam em sua escuridão. Os dois, os dois escolheram uma luta ao meio-dia, quando a noite estivesse em seu auge. Eu me sen- eu mentiria se falasse que parte de mim não estava gritando para correr, quando todos os seres daquela vila estavam bem atrás de mim, me encarando. Do outro lado, somente estava Taylor, sentada em uma ruína. Ela estava com um olhar de preocupação, mas não pelos seus pais. Ela, Dragomir, sendo um unicórnio cujo único que precisava saber o resultado de fato desse afronte, estava no meio do ringue, segurando um laço vermelho entre suas mãos. Ele lança um pano para cima e uma estrela cadente vermelha começa a consumir e passar perante a nós três. Então, então a estrela, após passar por nós três, entra no chão com muita força e ilumina todo o campo de batalha rapidamente com a mesma cor. Então Dragomir diz: a regra é muito simples. O primeiro que vencer e não sair inconsciente do grande círculo é o vencedor. Assim que o pano chega ao alto novamente, começamos a sentir, começo a sentir o chão frio. Eu estava preso ali agora, até que o primeiro entre os dois afrontes ficasse inconsciente. Eu então começo a respirar, levanto minha cabeça e enfim começo a clarear minha mente. Fecho meus olhos, levo minhas mãos, me abaixo e sento ao chão. O cinto, tudo que havia ali, toda a história que carregava aquelas ruínas marcadas. Começo a sentir que Nádia e Raum haviam tomado as suas formas demoníacas. Eu não via eles, somente sabia. Eu então sinto os dois se aproximando em uma velocidade surpreendente. Os dois tinham planejado me atacar ao mesmo tempo, mas eu espero e espero até que eles estejam tão próximos de mim e enfim eu me afundo na completa escuridão. Eu sabia que Nádia, sendo uma sucubus, ela também tinha tal habilidade de andar, perambular sobre as sombras, assim como eu. Mas eu estava crente que ela poderia não ter o conhecimento das minhas sombras. Talvez ela conseguiria me achar, e eu estava rezando para que isso não ocorresse. Mas naquele momento não me passou a mente. Eu me afundo ainda mais nas camadas da pura escuridão e começo a sentir cada um daquelas diversos pontos que carregavam um ser diferente,
uma infinitude diferente, uma semelhança, uma igualdade diferente. As trevas sempre tinham uma forma independente do ângulo em que você esteja as vendo. Eu então me afundo e sinto o que tinha preso ali, todas as formas dos seres que já tinham morrido há muito, muito tempo. Até mesmo eu sentira o momento em que Raum tinha pisado em Ellerslie pela primeira vez, pois as sombras carregam histórias e elas conversam muito comigo. Então elas me rodeiam, rápidas em desespero, sabendo que eu havia chegado. Eu saio de dentro das sombras e vou atrás, e vou indo bem atrás de onde Nádia e Raul estavam. Eles estavam flutuando sobre uma enorme penumbra. E assim que eles percebem a minha presença, eles tentam me atacar. Logo, logo, uma parte de seus ataques, as asas afiadas de Raum, se chocam contra as minhas roupas pretas, que simplesmente são atravessadas pelas lâminas do demônio. E simplesmente eu encosto a minha mão nos braços de Raum. E eu invoco os seres que eu conhecia na segunda camada de sombras. Nos levem para baixo. Eu digo para toda a escuridão. E começamos a cair. Eu deixo que toda aquela turbulência afete nós três. Eu já estava acostumado com elas, mas eu estava esperando que aqueles dois não. Nádia começa a se rastejar, tentando entender onde estava, e Raum bateu fortemente contra a segunda camada. Eu então tinha o controle deles dentro da escuridão. Garoto! Nós viemos do inferno. Isso não funciona conosco. Nós sabemos andar pelas sombras tanto quanto você. Isso não é um inferno, Raul. Eu começo a falar e minha voz ecoa dentro das sombras daquele limbo. Até mesmo o inferno, o labirinto, tem uma escuridão diferente das minhas. Cada sombra carrega a sua própria peculiaridade. Eu percebo que Nádia já estava em sua forma de sombra atrás de mim, prestes a me apunhalar. Porém, eu simplesmente estralo os meus dedos e faço com que as formas que viviam nas sombras rastejassem e a consumissem. Mesmo que ela estivesse naquela forma de fumaça, iriam conseguir capturá-la. Ela começa a passar a mão pelas criaturas que estavam consumindo sua mente, corpo e alma, se quer que um demônio ou ela tivesse uma. Então as formas começam a entrar dentro de suas cavidades. Isto não é o inferno, Nádia. Eu sempre soube. Você é um ser que prefere combate corpo a corpo. E você, assim como eu, minha amiga, tem conhecimento das trevas. Eu então invoco as criaturas que viviam na floresta do desespero, que um dia comeram as fadas, que um dia comeram os seres que pisaram em Ellerslie, que um dia comeram os recém-chegados, e que um dia eram irmãos e irmãs de Raum, Nádia e Eniel. Mas, presos perante tudo aquilo, eles faziam o que eu mandava. Eles rastejavam e gritaram em direção a Nádia, a deixando confusa com o passado que um dia ela viveu. O lugar ficou completamente barulhento. As sombras do inferno não eram barulhentas. Na verdade, era o silêncio eterno e consumidor de uma alma. Nádia não conseguia saber ao certo com clareza onde devia atacar e que ser ela devia atacar. Eu gosto das lutas nas sombras. O som de cada um dos seres, que começava a consumir o corpo de Nádia, estava transparente atrás de mim, e eu nem sequer ligava. Eu não, Eles não cogitavam me atacar, pois sabiam que quem os controlava era eu. Eu era o seu mestre, o seu domador, aquele que os alimentava. Como se eu fosse parte deles, como se eu fosse seu lar. Raul, mesmo sendo um demônio,
não conseguia ver nada naquela escuridão, e ele possuía tal habilidade. Pelo menos eu acreditava que ele possuía, pois ele andou pelo labirinto. Mas aquele lugar não possui entrada, não possui saída. Uma vez ali, está preso para sempre. Nem mesmo um demônio ou anjo saberia andar pelas sombras que eu controlo. Porém, a parte da escuridão que estava no labirinto no começo de Linsley era extremamente diferente, pois eu já estara lá, afinal, encontrei o CFT. Raon nunca conseguiria entender tudo o que eu tinha preso ali comigo. Eram como se fossem meus demônios particulares. As coisas assim ficariam difíceis para ele e para Nadia. Elas estão em todas as partes, não é mesmo, minhas crianças? Risadas alegres ecoam e asas batem, e eu consigo entender que Raon estava sendo comido pelas crianças da minha penumbra. Nádia! Grita Raon. Nádia! Calma, Raon. Nádia está bem aqui. Então eu puxo Nádia para que fique bem à frente do demônio, do rei demônio, e eu libero a sua visão no meio de toda aquela escuridão, para que ele consiga ver como a sua amiga estava, cheia de vermes e larvas, rastejando perante ela, entrando em sua boca, em sua narina, a comendo não somente a carne, a abrindo espaço por todo aquele ser que ela um dia foi. Eu então o cego novamente e ordeno para que aquelas criaturas levassem Nádia até o seu covil e que a terminassem de devorá-la lá, que não queria ver a reação dela, ou até mesmo a reação de Raon. Raon tinha sentimentos e eu sabia muito bem disso. Ele tentara disfarçar naquela camada bruta. Porém, eu sabia como entrar na mente de um demônio. Espera, eu me esqueci de uma coisa. Eu então chamo as gemas de Caligent, que estavam bem embaixo da quinta camada de escuridão. Você sabia que demônios também possuem almas, Raon? Veja como elas gostam de agir. Vejam as formas delas. São lindas. Elas são muito traiçoeiras. Eu as faço com que as gemas tomem formas de sanguessugas enormes. E então, ordeno a elas que vão para cima de Raon e Nádia. Elas se enrolam e eles gritam. E logo as mando uma quantia enorme de vermes entrarem na boca de Raon. Ele engasga. Acho que agora é a hora de eu enfrentar você, meu rei. A sua general já fora derrotada. Me mostre a sua cara, garoto covarde, ele dizia com raiva. Lute como um homem, não como um cão amedrontado. Não, meu rei, eu não luto com medo agora. Na verdade, eu chego perto do rei Jan Linsley e ofereço a visão da minha verdadeira face, a visão da morte, a visão das sombras, o que guardava embaixo do Filho do Deus. Eu luto com os renegados. Eu então libero a sua visão novamente para que visse tudo o que eu tinha ali. Eu pego meus dedos e entro em sua mente. Com todos os seres que eu chamei, eu coloco dentro delas. Digo para irem ao centro de seu subconsciente. Sinta tudo aquilo que você já amou. Sinta a dor de todos aqueles que você amou. Sinta o que você fez com eles. Sinta a dor da morte de Eniel. Sinta a dor da corrupção de sua filha. Sinta a dor de seu reinado.
Sinta isso, meu rei. Eu então sussurro para ele. Não levou muito tempo até que Raum começasse a reviver todos os seus maiores medos que uma consciência eterna poderia ter vivido. Ele viveu o medo de animais que já tinha comido, das memórias felizes que um dia ele teve e que foram destruídas completamente pela sua mente. Ele sente novamente a dor da perda de Eniel, sente a dor da transformação da sua filha e até mesmo a dor que ela carregava agora. Eu faço com que ele sinta tudo aquilo. Eu faço sentir completamente perdido e sem amor. Sem amor à esposa, sem amor à vida. Eu o deixo ali, com aquela sensação de ser comido vivo, de dentro para fora, com sentimentos o fazendo se contorcer por inteiro. A súcubus já estava completamente parada, sendo consumida pelos vermes, demônios e até mesmo pelas sanguessugas. Depois de muitos e muitos gritos, minha cabeça estava começando a doer. Então eu simplesmente os jogo para fora das sombras. Quando novamente eu vejo o campo de batalha e eu saio de dentro das sombras, eu estava novamente usando a roupa que Jane tinha me oferecido. Dizem que a morte tem o formato de um esqueleto. Em partes é verdade. Porém, assim como eu, ele prefere usar algo mais sólido, algo melhor do que uma pilha de ossos embaixo de sua pele. Sempre existem esqueletos, dentes afiados, banhados em sombras e essência de vida. Era a única coisa e a única parte de luz que meu pai e eu carregávamos, os ossos de todos aqueles que já morreram um dia. Nós tínhamos uma pequena parte de suas fibras. Porém, a junção desses três não era nada bonita. Dentes afiados, um esqueleto feito de diversos e diversos ossos, e até mesmo a infinitude de morrer. Raum ainda gritava na posição fetal, e Dragomir e os outros estavam olhando surpresos. Nádia agoniava, mas os seres não eram vistos pelos outros, somente por mim. Eu olho para Jane e pergunto se ela estava bem. Então eu olho para Dragomir e digo: Isso serve como vitória? Ele faz que não com a cabeça. Então eu dou um suspiro. Eu invoco, então, uma das minhas mais antigas armas que eu tinha conhecimento. Assim como Jane, um cajado com uma pequena lança na ponta. Uma foice, velha e infeliz, tão conhecida por todos, inventado pelo homem, mas ainda assim muito útil. Eu pego a lâmina, aquele grande osso na minha mão, e enfim, eu vou primeiro em Nádia e bato em seu crânio 3 vezes, até que o sangue escuro da súcubus jorrasse e manchasse o chão. E depois eu vou até Raum e faço a mesma coisa, mas eu admiro sofrer um pouco mais antes de acabar com aquele tormento. Bato 5 vezes em seu crânio, até sentir o osso duro de pássaro se rachar. Os dois ficam completamente calados, em uma convulsão. E por fim, eu os libero da corrupção que eu tinha invocado. Eles voltam ao normal, somente com o sangue manchando, caídos ali. E agora? Eu pergunto. Dragomir faz que sim com a cabeça. E quando eu olho para trás, vejo que Taylor, com um olhar assustado, eu acho que agora pode ter sido demais para ela. Merda. É a única coisa que eu penso. Mas quando meu olhar volta novamente para os seres de Priembe e das outras vilas, eles batiam palma de modo calmo, assim como geralmente fazem e são. Jane brilhava de novo, finalmente. Per e Jack reluziam orgulhosos de mim. Eu vou até Jane e dou um abraço em minha mãe e digo-lhe: Eu não disse que ia ficar tudo bem?
Não deu tempo de falar nada, quando eu entro nas sombras rapidamente e vou até Taylor. Não dou tempo para ela dizer nada, somente começa a falar em amparado. Desculpa, eu sei que isso não foi muito bem. Você já viu o filme Sexta-feira 13? Sim. ahn, Eles vão ficar bem. São demônios, não tem como morrer. Ei, ela toca meu ombro e diz olhando para dentro dos meus olhos, sorrindo. Tá tudo bem, Ana. Sério, você tá vivo. É o que importa. Ela suspira e me abraça. Todos os seres vêm em comemoração nos abraçar e comemorar junto conosco. A minha vitória, finalmente. Porém, Mrs. Hyde, ela era uma boa mentirosa. Na verdade, se eu não soubesse o que realmente Taylor estava sentindo por conta de meu dom, aquele medo e profundo, medo do mundo, medo de si, dos seus pais e agora medo de mim, por ter visto o que infelizmente eu sou capaz de fazer, do monstro que também habitava a minha pele.